Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise deste sábado. Hoje o nosso convidado é o Dr. Franco Vinícius Dornelles. O nosso bate-papo é sobre seguro DPVAT, seguro veicular de um modo geral. Afinal de contas, também com essa chuvarada toda na cidade virada em buraco, a gente recebeu alguns questionamentos com relação a isso também. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Passar o conhecimento para os teus assinantes, né, sobre os direitos do seguro DPVAT e dos seguros ademais, né? Eu acredito que muitas pessoas que passaram por um acidente de trânsito, que ficaram acamadas, que tiveram algum tipo de sequela, devem ter alguma dificuldade para entender o seguro, tiveram alguma dificuldade para entender o seguro, ou estão tendo nesse momento dificuldades para entender o seguro, né? E essas perguntas que chegaram para a gente foram de internautas que estão passando por situações como essa nesse momento. Acredito que no seu escritório chegam pessoas com dúvidas assim todos os dias, né? Com certeza, sim, todos os problemas, de todas as lesões, membros inferiores, membros superiores, né? Então a gente tem um trabalho ali para poder ajudar elas de certa forma a receber essa indenização, né? E pleitear outros direitos que estão disponíveis a ela naquele momento de dificuldade. Bom, Cascavel tem um número elevadíssimo de acidentes de trânsito, né? Então, a gente também deve ter um número elevado de pessoas que têm direito ao seguro também. Por isso é muito importante também manter atenção sobre a seriedade dos profissionais com quem você vai conversar e vai contratar, se porventura você for contratar alguém para ter acesso a esse seguro, né? Exatamente. A importância disso é fundamental, até porque a mercê de terceiros que podem te prejudicar é muito grande, ainda mais no momento de dificuldade, né? Exatamente. Então, nesses momentos que muitos golpistas se aproveitam da situação, aí acontece o que acontece, né? Às vezes dá muitos problemas, a pessoa não recebe o seguro, não recebe a indenização correta, né? E isso é uma das poucas partes do direito que não chegam até eles, né? Uhum. Bom, diante da sua fala, nosso primeiro questionamento já vai firme nisso. Nosso internauta, podemos começar? Posso começar com os nossos questionamentos? Nosso primeiro internauta disse o seguinte, que ele sofreu um acidente de trânsito, ele ficou acamado por um tempo, e quando ele ainda estava no hospital, ele foi procurado por uma pessoa que disse que daria a ele uma assessoria para ter acesso ao seguro DPVAT. Mais tarde, ele descobriu que alguém recebeu o seguro DPVAT, que ele não sabe onde está o dinheiro. Ele gostaria de saber se ele pode recorrer a alguém e como ele deve fazer esse procedimento. Ele não disse se é advogado, muito provavelmente não é um advogado, né? Mas se ele pode recorrer a algum setor, algum segmento ou alguém para relatar uma situação como essa. Tem que cuidar aí com a facilidade, né? Quando chegam essas pessoas, até os acamados principalmente, tem que cuidar muito com que tipo de informação você fornece para eles, e a questão da facilidade é um problema, né? Então a gente entende que o ideal sempre é você procurar um profissional adequado, né, buscar um advogado na área competente, né, para poder fazer esse pedido de indenização, até para você evitar problemas. E assim, se você tiver algum problema com isso, você pode recorrer à ordem para resolver isso também. Então, sim. A forma com que ele pode denunciar isso é através do boletim de ocorrência, tá? A apropriação indébita é crime, ela prevê uma pena de 1 a 4 anos, né? Os meios adequados para ele solicitar a devolução desse valor ou o ressarcimento disso é a via judicial. Então ele precisa realmente procurar um advogado, né, trazer aquele conluio de provas que ele possui, né, da pessoa, identificação da pessoa, quem que atendeu ele, de que forma que foi o atendimento, né, explicar toda essa história dentro da via judicial e aí poder pleitear o ressarcimento desses danos, tá? Uhum. Então isso que é mais importante para ele. Tem uma chance para ele resolver esse problema. É comum situações como essa, doutor? É muito comum, até porque a gente não sabe de onde que pode vir essas pessoas, a gente não sabe qual que é o método que elas utilizam para chegar nesses pacientes, nesses acamados, nessas pessoas. Então, até para a OAB identificar esse tipo de pessoa é complicado. Então, aí depende mesmo da pessoa que foi vítima dessa situação, pleitear na justiça ou fazer a denúncia através da delegacia, né, um boletim de ocorrência, para poder se identificar futuramente essas situações, né? Certo.
o nosso segundo questionamento, doutor, a pessoa gostaria de saber o seguinte: se uma pessoa que sofre um acidente de trânsito, ela tem uma lesão, ela tem direito ao seguro DPVAT se o seguro obrigatório do carro ou da moto que se envolveu na colisão estiver atrasado? Então, aí tem uma questão. A partir do ano de 2021 não é mais necessário o seguro obrigatório. O pagamento, as pessoas são isentas. Os proprietários de veículos são isentos do pagamento do seguro obrigatório. Tá, então, existe ainda uma discussão sobre isso, né? Ainda não vulga popularidade sobre isso, mas por enquanto está nisso, né? Então, as pessoas que, a partir de 2021, que sofreram acidente de trânsito, não são obrigadas a fazer o pagamento, até porque é isento, né? Só que aí tem uma questão que é importante destacar. Existe ainda, decorrente desse período, são 3 anos, né? Existe a prescrição do direito de entrar com o pedido do DPVAT. 3 anos. 3 anos. E aí, com isso, muitas pessoas, antes de 2021, ainda possuem esse direito na regra antiga. Entendi. A regra antiga, ela prevê o pagamento independente disso. Tá? Tem uma súmula, a 257 do STJ, que prevê, independente de qualquer coisa, o pagamento dessa indenização, mesmo que não haja o pagamento do seguro. Tá? Então, enquanto ainda tinha a possibilidade de pagamento, já havia uma determinação jurisprudencial nesse sentido que prevê a isenção também. Ótimo. Acho que esse esclarecimento também é bem importante de ser feito, porque, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente lá em 2015, por exemplo, ela está coberta pela lei antiga, então, pela legislação Tempo antiga. regem actum, exatamente. Perfeito. Nesse caso, a orientação é procurar um acompanhamento jurídico mesmo, né? Exatamente. É mais prático fazer assim, né? Então, assim, até mesmo pessoas que esse acidente antes dos 3 anos, é importante fazer um acompanhamento jurídico sobre isso, porque existe ainda jurisprudência no sentido de que ele é dotado a partir do momento que constata a incapacidade total da pessoa. Ou, né, que foi constatada ali a partir da data que foi constatada. Então, se ela, de repente, tiver antes mesmo desse prazo prescricional, existe uma possibilidade, dependendo do caso, de ainda receber esse seguro. É possível, porém tem que ser estudado um caso a caso. Perfeito. O nosso próximo questionamento, ele caminha um pouco para isso, que a pessoa gostaria de saber se ela precisa de um advogado para pedir o acesso ao seguro DPVAT, e ela gostaria de saber em quais circunstâncias que ela tem direito a solicitar um seguro DPVAT num acidente de trânsito. Certo. Não tem necessidade realmente, não há obrigatório o uso do advogado nesse momento. Porém, a gente acredita que o ideal é ter um acompanhamento jurídico, né, de um advogado, até porque para evitar aquele problema que nós tínhamos falado anteriormente para aquele primeiro questionamento. Então, assim, é muito mais fácil acontecer qualquer coisa, você procurar a ordem para isso, né? Claro. A OAB, né? Junto com seus representantes, se houver algum problema. Então, assim, é muito mais fácil localizar a pessoa que traz o prejuízo para ela. Então, o ideal é procurar um aconselhamento jurídico, né? Um advogado, né? Alguém da área para explicar essa situação para ela e poder explicar também o direito que ela tem referente ao seguro DPVAT. Referente à indenização. Então, assim, quem são as pessoas cobertas pela indenização? Então, todas as pessoas que sofrem acidente de veículo automotor, aí é bem claro, né? Veículo automotor é moto, carro, caminhão, trator, que muitas pessoas não entendem, ainda tem esse direito também. Por exemplo, motocross, aquelas motos de motocross também é possível também entrar com pedido de indenização. Para essas pessoas que sofrem a invalidez, né, que sofrem uma sequela diante desse acidente, a lei prevê a simples prova do dano, né? Você vai precisar provar o que aconteceu, né? No caso, um boletim de ocorrência, um prontuário médico, e o fato que aconteceu, a ocorrência, né, em si. Sim. Que daí é através do boletim de ocorrência. Então, essa pessoa vai passar por uma perícia médica dentro do administrativo, o médico indicado pela própria seguradora da Caixa, que hoje faz a administração do seguro DPVAT, né? E aí ali vai graduar a lesão dela, né? Vai graduar em cima da tabela do anexo 1 da 6.194/74, que é a lei do DPVAT. Certo. É importante também que ela prevê a indenização por morte, né? Então, se a pessoa sofreu um acidente de trânsito e veio a falecer, também ela é prevista para os herdeiros, né? E também em caso de despesas médicas, que é o DANS, né? Então, por exemplo, toda despesa médica que você conseguir comprovar através de receita e o medicamento em si, né? A nota fiscal do medicamento, você pode restituir esse valor até R$ 2.500. Perfeito. A pessoa que sofreu, por exemplo, um acidente ou perdeu um ente querido, por exemplo, quem que pode fazer a solicitação
desse seguro em nome da pessoa que faleceu? Os herdeiros principais. Exatamente. Os principais pedidos ali é pelos herdeiros, né? Então, assim, se existe filhos, os filhos, se existe esposa, a esposa, né? A divisão corre por conta da lei, né? Conforme o direito de herança, né? Sim. Da mesma forma, 50% para a esposa, para cônjuge, e o restante para os filhos, né? E assim, tem que ser pleiteado isso via administrativa primeiramente, e depois, se houver uma negativa, né? Se houver alguma coisa, poder pleitear isso judicialmente também. Então é muito interessante. As invalidez, no caso de invalidez, considera-se só permanente ou a temporária também é considerada? Por exemplo, a pessoa quebrou a perna, ela vai ter que ficar 6 meses afastada do serviço. Ela tem direito ao acesso ao seguro DPVAT numa situação como essa? Sim, tem direito. É que a invalidez, nesse caso, ela é constatada pela incapacidade permanente. Ah, tá. Então, nesse caso, invalidez permanente. É, aquela que restar diante do acidente de trânsito, né? E aí vai ser identificado por um médico, né? Entendi. Então, importante destacar que o que tiver no prontuário médico comprovando de lesão é o que vai ser pago conforme o percentual que prevê a tabela da Lei 6.194/74. Geralmente demora muito tempo, desde a entrada do pedido até a efetivação do pagamento do seguro? Então, para análise, a seguradora hoje, que é a Caixa Econômica Federal, ela pede o prazo de 30 dias para analisar a documentação. É rápido? É rápido, é muito ligeiro. Também tem uma questão, se de repente houver alguma pendência referente à documentação que a pessoa enviar, esse prazo se inicia novamente. Ah, entendi. Então, por exemplo, chegou lá com 15 dias, faltou um comprovante de residência atualizado, ou uma documentação do herdeiro ou do solicitante... Tudo de novo. Vai começar tudo de novo, roda de novo esse prazo. Tá? Então, é importante destacar isso aí também. Perfeito. Nosso próximo questionamento, eu acho que muita gente também já passou por uma situação como essa. A pessoa diz o seguinte: outro dia estacionei meu carro na região central da cidade e deixaram um cartão na porta do meu carro dizendo que prestam assessoria para recorrer a multas. Isso é legal? É legal. Até porque é um procedimento administrativo, né? É um procedimento administrativo que a pessoa mesmo pode fazer. Tá? O recurso, que ela não precisa necessariamente de um terceiro. Não precisa necessariamente de um terceiro para auxiliar nesse momento, tá? Só que assim, é importante destacar que volto mais uma vez a mencionar a importância do advogado nesse momento, até porque ele te prepara para uma possível negativa. Tá? Então, de repente, a busca por um advogado devidamente habilitado na OAB te auxilia o pós-procedimento administrativo. Então, talvez aqui fica uma dica também, que é importante também buscar um advogado devidamente habilitado para poder fazer esse requerimento administrativo da multa. Né? Então, se ele tem interesse, é importante procurar um profissional assim. Essa é a minha dica também. A gente tem hoje uma legislação que ela é muito clara sobre essa questão de quem pode auxiliar, de quem não pode auxiliar, ou a coisa está meio largada, digamos assim? Hoje está bem difícil, até porque as limitações são legais, né, dentro do próprio Código de Processo Civil e dentro da lei do juizado especial. Então, hoje, inclusive, até 20 salários mínimos você não precisa de advogado, né? Então não tem a necessidade de um procurador. Porém, a partir desse valor de 20 salários mínimos, você tem que ter um procurador junto, né? Então, atuante. Isso serve para facilitar a vida da pessoa, evitar a dependência do advogado, né? Só que hoje a gente evoluiu para um momento onde que existe várias formas das pessoas caírem em golpes, caírem em pessoas que não têm boa intenção para resolver o problema. E aí é melhor a ajuda de um profissional, onde que você pode recorrer posteriormente a alguém que te ajude, né? De certa forma. E aí fica a dica, né? Em vez de procurar um profissional que você não conhece, não sabe a estrutura, não sabe o estudo, talvez isso não seja um problema, mas reflete também no pedido, né? Se de repente uma pessoa não entende do direito, vai fazer um requerimento para você, talvez a possibilidade de sair errado é muito grande, então tem isso também, né? Então a gente sempre procura um profissional adequado, assim como você procura um médico quando está doente, o ideal é você procurar um advogado quando tem problemas jurídicos, né? Claro. Sem dúvida. O nosso próximo questionamento, eu acho que também é uma situação que muita gente pode estar passando aqui na cidade de Cascavel. A pessoa diz que ela caiu com o carro em uma cratera, numa rua aqui da cidade, que detonou o carro na parte de baixo do carro, e a seguradora veicular que ela contratou está recusando aceitar esse serviço. Essa pessoa gostaria de saber se a seguradora pode recusar esse serviço e a quem que ele deve recorrer numa situação como essa. Bom, a seguradora tem que se atentar à pólice, né, e às condições gerais do produto ali, do contrato.
Então, assim, precisa, no caso concreto, analisar isso primeiro, né? Ter essa análise minuciosa desses termos gerais da apólice para tentar identificar o motivo que a seguradora está negando. Tá? Se houver uma falha da seguradora ali na análise do contrato, ou na análise do pedido da pessoa, enfim, nessa questão, é importante ela procurar um auxílio jurídico, um advogado, para entrar na via judicial. Né? Porque possivelmente, com a negativa, não é interessante ficar pleiteando a via administrativa novamente. Então, aí a ideia é justamente pleitear na via judicial o reconhecimento desse direito dela, juntando provas, documentações e poder encaminhar isso para o processo judicial, né, para poder reconhecer o direito dela. Vamos pensar o seguinte, se a pessoa precisa muito do carro, ela não pode ficar esperando. É aconselhável que ela conserte e depois tente cobrar da seguradora esses valores? Sim, é possível sim o ressarcimento desses valores, sim. Até porque muitas pessoas ainda dependem do veículo para, né, se deslocar e exatamente. Às vezes o atendimento que a seguradora dá e às vezes não prevê na própria apólice, é importante isso, buscar os meios próprios, depois ser ressarcido através da via judicial ou da própria via administrativa, dependendo dos termos e condições do contrato. Ótimo, perfeito. O outro questionamento, ele também caminha mais ou menos nesse sentido, mas a pessoa gostaria de saber se ela pode recorrer judicialmente contra a prefeitura pelos danos causados no veículo dela por conta de buracos nas vias urbanas da cidade. Sim, pode recorrer via judicial. Né, pode abrir um protocolo administrativo também, mas o ideal é você juntar provas, juntar a documentação necessária ali para pleitear via judicial essa indenização, tá? Até porque a responsabilidade hoje da municipalidade ela é objetiva, então você precisa só provar talvez os fatos que ocorreram, né? Então depende disso primeiro, você comprovar isso documentalmente, depois levar até um advogado para poder fazer esse pleito judicial. E pode começar então pela via administrativa, no próprio protocolo da prefeitura, digamos assim. Pode fazer também, tem essa possibilidade também. Mas aí é aconselhável que automaticamente já entre com uma demanda judicial ou que aguarde? A depender da situação, pode ocorrer no próprio protocolo administrativo da prefeitura um reconhecimento do direito, tá? Isso é possível, sim. Tem na legislação, é plenamente plausível, porém, se houver uma negativa, interessante primeiro passar pelo administrativo e depois entrar no judicial. Mais uma vez, sempre procurar um profissional de confiança para que possa esclareça o caso concreto, né, para ver toda a situação também. E no caso lá também da seguradora que não quer cobrir, também é importante que de repente a revisão do contrato seja feita por um profissional da área do direito, né? Porque existem muitos termos que não são comuns a todas as pessoas, né? Tem termos de condições que levam até 30 páginas, então a pessoa quando vai fazer o seguro, ela é bem simples, né? 2 páginas. Vai lá e concorda e beleza, mas né? aí tem os termos e condições gerais, então isso também tem que ser analisado no momento da aquisição do seguro. Muitas vezes não é especificado, né? Isso existe também uma discussão jurisprudencial sobre esse sentido, ainda existe debate sobre isso, mas ainda não tem uma conclusão sobre isso. Importante. Infelizmente. O nosso próximo questionamento é o seguinte: a pessoa diz que mora na região do Lago Azul e que existem algumas ruas sem identificação de preferencial, que a vizinha dela sofreu um acidente por conta disso, um veículo acabou avançando e sofreu um acidente, e ela gostaria de saber se ela pode recorrer judicialmente contra alguém e quem seria essa pessoa que ela deveria acionar. Pode. Aí depende do caso concreto, tá? Então, depende da situação com que ocorreu os fatos, né? Precisa identificar quem é o causador do acidente. Certo. Tá? Com essa identificação, através do meio do boletim de ocorrência, prontuário médico, todo para poder formalizar essa ocorrência, identificando quem são o causador, aí sim, entrar contra o próprio causador do acidente que, né, levou a essas circunstâncias, e contra o município pela ausência de sinalização. Tá? É importante dizer que o município tem que fazer o papel dele de sinalizar bem as vias, é a obrigação dele fazer isso. Volto a dizer, lá tem o artigo 37 da Constituição, no parágrafo 6º, que fala sobre a responsabilidade objetiva do município nesses casos. Né? Então é importante deixar claro para ela que ela precisa primeiro identificar o causador. Identificando o causador, sim, pode entrar contra o causador do acidente e a municipalidade. Perfeito. Doutor, eram esses os nossos questionamentos. Se alguém que está acompanhando a gente, vê essa entrevista aí ao longo da semana, nos próximos dias, ficou com alguma dúvida, pode lhe procurar para esclarecer essas dúvidas? Claro, pode procurar. Existem minhas redes sociais aqui também. Precisando da gente, a gente sempre está à disposição para esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Perfeito. Como que as pessoas encontram o doutor lá no Instagram? É o @FrancoViniciusDornelis. Perfeito. Então, se mandar uma duvidazinha lá... Isso, perfeito. O doutor esclarece. Exatamente. Perfeito. Gostaria de agradecer imensamente sua participação no nosso podcast.
dizer que certamente virão outras dúvidas e que a gente vai voltar a conversar em outros momentos, porque todas as vezes que a gente lança um podcast, a gente fala sobre um assunto, outras acabam vindo na esteira. Então, já fica o convite de antemão. Muito obrigado, agradeço muito responder as perguntas dos seus assinantes e em breve, se precisar, a gente está aqui de novo. Mais uma vez, muito obrigada. E para você que nos acompanhou em mais um Seu Direito em Análise dessa semana, a gente volta na semana que vem com um novo tema. Até lá. Tchau!